E os clientes hoje, eles estão numa expectativa de viver uma experiência que foi vendida antes e que ele vai ter certeza que ele vai receber. Para isso, nós precisamos investir na liderança, nós precisamos investir na cultura de resultado e nós precisamos investir nas pessoas também. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter aquela cultura que eu chamo que é a cultura de banner, ou cultura de caneca, ou cultura de tela de computador, em que a missão, a visão, os valores estão lá, é bonito, a gente acha bonito, os valores, às vezes tem empresa que a gente chega, tem banner, tem fé, humildade, ética, né? E quando você chega lá, você não percebe nada disso. No varejo, vamos dar um exemplo no varejo. Você às vezes chega numa empresa varejista, num supermercado, por exemplo, e você vê um banner ou um slogan dizendo atendimento em primeiro lugar. Ou aqui quem manda é você. Tem uns slogans assim, aqui quem manda é você. E aí, outro dia eu estava num supermercado e pedi para ir ao banheiro. E o gerente da loja disse assim para mim: professora, eu vou levar a senhora no banheiro da administração, porque o banheiro do cliente não tá bom. E aí eu perguntei, mas por que o banheiro do cliente não tá bom? Não, porque a gente não limpa sempre. E o banheiro da administração a gente limpa sempre. Mas era o banheiro do cliente que era para ser limpo sempre. Por que não limpam sempre o banheiro do cliente? Já que o slogan é aqui, você está em primeiro lugar. Ou então como aquele varejista que fala aqui, lugar de gente feliz, vocês sabem qual é. Então, se eu estou me propondo a entregar algo, eu preciso entregar realmente algo. Mas isso não é uma coisa que acontece num passe de mágica, isso não é uma coisa milagrosa, isso não é a coisa que você aprende num livro com 7 passos para encantar o cliente, não. Isso é um processo cultural de mudança, principalmente a partir da mentalidade dos gestores. Porque às vezes você treina as pessoas, isso acontecia muito quando eu comecei a trabalhar com treinamento. Eu dava treinamento para operação, aí chegava e falava, pessoal, quando você for atender o cliente, olhe no olho do cliente, pega uma cestinha, leve ele até o caixa, leve ele até o carro, seja proativo, encante o cliente, surpreenda. Seja entusiasmado, olha o marketing pessoal, olha as unhas, olha o cabelo, olha a barba, esteja aciado, sempre falava. E aí sempre tinha alguém que levantava a mão e falava, professora, vai ter esse curso para o meu gerente? E eu perguntava, por que você está perguntando isso, você está fazendo essa pergunta? E a pessoa falava, porque meu gerente não faz nada disso. E eu comecei a perceber que às vezes a gerência, o líder, ele impõe uma cultura que ele mesmo não acredita ou que ele mesmo não vai fazer. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. O Rancharan, professor de Harvard, ele diz assim, escreveu um livro maravilhoso chamado A Execução. Um livro que vale a pena você que é gestor ler. Fala sobre produtividade, meta, bem interessante. Ele fala assim, qualquer que seja a sua estratégia, qualquer que seja o seu negócio, comece de trás para frente. Comece pelo cliente. Quanto mais você entende o cliente, melhor você faz a sua estratégia. Para falar em estratégia, é muito bom conhecer bem o negócio e o mercado. A empresa precisa ter o domínio dos indicadores, ter elementos para comparar-se com os competidores. Só então poderá ver as oportunidades e traçar os caminhos para chegar lá. O que o Rancharan quer dizer com isso? Que primeiro eu preciso saber a dor do meu cliente. Que às vezes as pessoas começam os seus negócios de trás para frente. E nós precisamos primeiro escutar o cliente e entender. E quando ele fala de cliente, ele não está falando só do cliente externo. Ele está falando do shopper. Ele está falando também do cliente interno. Porque o cliente interno é o grande cliente. Eu acho que eu tinha um livro, eu não o tenho mais, eu devo ter emprestado, acho que sim, que dizia assim, o cliente em segundo lugar. E aí a legenda embaixo tinha um subtítulo, legenda não, subtítulo embaixo dizia assim, porque em primeiro estão os colaboradores. Então ele falava sempre que se a gente trata os colaboradores como nossas joias, como nossos diamantes,
provavelmente esses colaboradores serão nossos embaixadores da cultura, os guardiões da cultura, e os nossos clientes vão ficar satisfeitos e engajados. Então é sobre isso que o Rancharan fala. E aí, eu falei do Vijay Govindarajan, tá aí ele, ó. Eu tinha falado antes, né? Então ele fala sobre inovação. Líderes já sabem que a inovação depende de um conjunto de diferentes abordagens de liderança, habilidades métricas, métodos e mentalidades. Então, se eu também preciso trabalhar em inovação, novas ideias, o que eu vou fazer para trazer mais cliente para a minha loja? Ou o que eu vou fazer para os meus clientes internos tratarem bem os meus clientes externos? Eu preciso trabalhar com a inovação, mas a inovação está dentro, ela precisa acontecer com esses pilares: a liderança, habilidades, que são as competências, métricas, que são as medidas, né? O Deming dizia que a gente não gerencia aquilo que a gente não pode medir, métodos, que é o como, e a mentalidade, o jeito de pensar. Então, eu dividi tudo em 2 pilares: gestão e pessoas. Gestão, eu tenho a identidade, a cultura, a estrutura, processo e a liderança, e as pessoas a entrega. Então, nisso tudo, nós temos a cultura de resultados, a liderança inspiradora e gente com brilho no olho. Então, nós vamos começar com gestão. Para começar a gestão, eu queria trazer uma frase aqui que eu anotei para vocês. Essa frase eu ouvi faz uns 15 dias. É do Simon Sinek. Simon Sinek é um cara que escreveu um livro chamado Encontre o Seu Porquê. E ele fala sobre o círculo de ouro, que as pessoas na sua empresa só vão estar engajadas se elas entenderem o porquê que elas estão fazendo algo. Então, nós estamos saindo da época do comando e do controle para a autonomia e do propósito. Autonomia e propósito. Então, saímos de comando e controle para autonomia e propósito. E sentido, né? Qual o sentido de fazer essa tarefa? Por que eu preciso fazer isso? Sendo significativo, eu faço. Não tendo importância para mim, eu não faço. Quer dizer que a gente só faz o que a gente quer? Não, a gente não faz. No varejo, eu sou prova disso, que a gente não faz só o que a gente quer. Mas se você trabalha com pessoas, você precisa entender que as pessoas hoje, elas se movem por propósitos, por coisas significativas. E o Simon Sinek, ele disse uma frase que eu achei incrível. É uma frase forte, mas ela tem muita verdade nela. Diz assim, ó: liderança é como a paternidade. Nem todos querem, nem todos têm habilidade, nem todos deveriam ser. Então, veja só. No varejo, acontece muito de eu ter um ótimo vendedor e o gerente chegar e dizer assim: esse atendente, vamos supor, um atendente dos frios. Esse atendente é ótimo, vamos promovê-lo a encarregado? E às vezes o cara não quer, não tem habilidade, nem tem vocação para ser, mas aquele cara é promovido por causa da necessidade do varejista. E aí há um desastre, porque o cara sobe de cargo, não tem perfil para ser o líder, nem com treinamento, porque é como o Simon Sinek diz, é como a paternidade, nem todos querem, nem todos têm habilidade, nem todos deveriam ser. E aí o varejista fica numa situação difícil, porque ele não pode mais voltar para o cargo anterior e normalmente 90% das vezes esse cara ele sai da empresa, porque como ele não pode voltar para o cargo anterior, perde-se, né? Então perde-se um bom vendedor para transformar em líder. Então nós precisamos começar a rever isso. E os líderes, que já são líderes, eu não sei se você que está me assistindo é um líder, você precisa refletir também sobre isso que o Simon disse. Será que você quer mesmo? Será que você tem todas as habilidades? E será que você deveria ser? Porque todas as vezes que eu estou falando sobre esse assunto de liderança no varejo, eu lembro da década de 80, 90, em que as pessoas que eram pegas em supermercado, não sei se você lembra disso, naquela época era assim, as pessoas que eram pegas roubando, furtando alguma coisa no supermercado, podia ser o que fosse,
elas eram levadas para um quarto escuro dentro do supermercado e alguém lá batia na pessoa até ela sucumbir e depois jogava, não chamava-se delegacia, não chamava polícia, não chamava ninguém e colocava a pessoa na rua e a pessoa ia na rua, às vezes até ia para o hospital de tanto que a pessoa apanhava. Isso era uma prática muito constante no varejo na década de 80 e na década de 90. Particularmente, eu via isso acontecer com os colaboradores. E eu chamo isso da escola da chibata, né? Às vezes muita gente fala assim, Kelly, você é muito dura no que você está falando, mas é verdade. E a escola da chibata ainda não acabou, ainda existe varejista, gerentes que tratam o colaborador de uma forma que eu não entendo como em 2020 ainda tem pessoas que tratam as pessoas do jeito que tratam. Grito, humilhação, desdém, coloca as pessoas na geladeira, deixa as pessoas de lado, a pessoa não faz o que quer, não chama para reunião, faz ali meio que uma agenda oculta, né? Tira a pessoa dos processos mais importantes, vai matando a pessoa aos poucos, Então, a crueldade, né? As palavras, pessoal, tanto enaltecem quanto podem destruir. Melhor autoestima quanto pior autoestima. E o pessoal do varejo é um pessoal trabalhador, um pessoal aguerrido, um pessoal que trabalha mesmo. Então, a liderança, ela precisa rever isso, né? Precisa trabalhar mais a questão da humanização, a questão de entender, de interessar sinceramente pelo outro, que eu chamo de empatia assertiva. Interessar-se genuinamente pelo outro, comunicar diretamente, dar um feedback assertivo, falar o que precisa ser feito, gostou ou não gostou, mas tudo com respeito, com dignidade. Acho que isso é muito importante. E por que tudo isso? Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? As pessoas não vão confiar em você. Ou há muito tempo eu ouvi uma frase que dizia assim, liderança é aquilo que acontece quando você não está na loja. Porque é fácil ser gerente quando você está trabalhando na loja. Está todo mundo ali com você está vendo que está todo mundo fazendo. Agora vai para casa e não vai trabalhar. E veja se o comportamento das pessoas que ficaram na loja é igual quando você está presente. Então, às vezes não é. Mas por quê? A responsabilidade é das pessoas, mas a grande culpa é sua. Você é o líder. Você precisa fazer com que essas pessoas tenham autonomia, tenham um senso de pertencimento, que eles sejam capazes de atuarem sem você presente. E aí o Josélio Leal, que é um grande jornalista de Fortaleza, disse assim, publicou no Face algum tempo atrás, faça sempre o seguinte exercício, compare o slogan com a empresa. Então, nós viemos falando desde o começo da nossa aula, falando sobre isso. O ponto principal, coerência. Eu tenho tido coerência entre aquilo que eu falo e o que eu faço. A empresa tem coerência entre aquilo que ela promete e aquilo que ela entrega. E você, líder, tem coerência entre aquilo que você diz que é e o que você entrega no seu modelo de gestão? Então, a gestão é muito importante e a avaliação desse modelo de gestão é importante para entender que se tudo que você está prometendo que vai fazer, você está fazendo. A cultura de encantamento, como que você vai conseguir encantar seu cliente? A partir do seu modelo de gestão. E o modelo de gestão, infelizmente ou felizmente, começa a partir do líder. Pode ser que você tenha ali uma pessoa fora da curva, um operador de caixa que atenda muito bem, um repositor maravilhoso e tudo, mas não se iluda, todos vão estar olhando para você que é líder, você que é o gestor, você que é o empresário, todos vão estar atentos aos seus movimentos, ao seu comportamento para seguir o que você vai fazer. Então, o discurso tem que ser coerente, porque às vezes também o comportamento não é coerente com o discurso, mas às vezes nem o próprio discurso é coerente. Então, é muito importante que seja coerente. Eu sempre trago a história desse senhor, que é o seu Luciano. Eu estava na Paraíba fazendo um treinamento para alguns supermercados e parei o carro. Isso é uma estrada, isso é uma cidade do interior da Paraíba chamada Soledade. E aí eu parei o carro do lado de cá da pista e
fiquei na dúvida, né? Tava com outro professor e fiquei na dúvida se comia na churrascaria que ficava desse lado da pista ou na churrascaria que ficava do outro lado da pista. E na dúvida, no sertão da Paraíba, não sabia o que fazer, perguntei para esse senhor que apareceu. Tudo bom? Tudo bem? Fala para mim, qual é a churrascaria que o senhor indica? Eu vou nessa do lado de cá da pista ou na churrascaria Cariri? Ele falou, a senhora pode ir lá na churrascaria Cariri, que ela é a melhor que tem aqui no sertão. E aí eu atravessei o carro, ele ainda ajudou, ele era tipo uma espécie de flanelinha, né? Ele ajudou a estacionar o carro e tudo. Atravessei a pista do outro lado, entrei na churrascaria, cheguei lá, comi uma comida maravilhosa, comida do sertão, gosto muito. Comi carneiro, cuscuz, tava uma delícia. Terminou, eu tava com outro professor, o professor disse assim, vamos comer uma rapadura, tomar um café. A gente comeu a rapadura, tomou café e tal. E aí chegou uma outra pessoa que nos conhecia e falou assim, e aí, professora, você gostou daqui, da churrascaria? E eu falei, rapaz, gostei demais, a comida boa, tudo limpo, né, professora? Tudo limpo, maravilhoso. E atendimento, gostou? Gostei também e tal. Então, aqui é uma empresa, ele explicando, aqui é uma empresa familiar, aqui as pessoas trabalham todos unidos. Aquela moça ali da cozinha, tá vendo aquela moça ali da cozinha? Eu olhei, tô vendo. Aquela moça da cozinha é a mulher do dono. Aquele rapaz ali do caixa, tá vendo do caixa? Tô vendo, é o filho do dono. Aquelas duas meninas ali que estão atendendo, tá vendo ali? Tô vendo, é as filhas do dono. E o cara lá de fora, o flanelinha, é o dono. E eu disse, o cara lá de fora, o cara que ajuda a estacionar os carros? É o dono. Eu disse, é verdade, mas como que pode? Eu vou lá falar com ele. E saí, atravessei a rua, ele estava desse lado de cá. E eu cheguei e perguntei, como é o nome do senhor? Ele disse, Luciano. Seu Luciano, tudo bem? Prazer, meu nome é Kelly, eu sou professora, faço treinamento, sou palestrante e tudo. Gostei muito da sua churrascaria. O senhor é dono da churrascaria, dessa churrascaria há muito tempo? E ele respondeu, sou dono da churrascaria, do terreno ao lado, que hoje eu já soube que está construído, ele ampliou a churrascaria, e do terreno atrás e do mercadinho. Depois eu descobri que o seu Luciano é o homem mais rico de Soledade. E aí, conversando com ele, eu perguntei, seu Luciano, por que o senhor fica aqui? Era mais ou menos 2 horas da tarde, um calor danado. Por que o senhor fica aqui? Ele disse, eu preciso dar o exemplo para os meus filhos. Eu fico aqui para garantir que as pessoas que param desse lado da pista, vão atravessar para o outro lado da pista e vão entrar na minha churrascaria. Porque se eu não ficar aqui, as pessoas vão entrar na outra churrascaria. E na outra churrascaria não tem ninguém fazendo esse serviço. Então eu fico aqui para garantir que as pessoas entrem na minha churrascaria. E aí eu fiquei impressionada, o cara não estudou, não se perguntei se ele se formou, não se formou, fiz ensino médio, aprendi na escola da vida, ele falou para mim, aprendi na escola da vida e tudo, dei os parabéns para ele e falei, seu Luciano, posso tirar uma foto do senhor? Ele perguntou, vai para a internet? Por Facebook? Aí eu disse, vai. Ele disse, pois então tire da fachada. E aí fez o sinal e eu tirei a foto dele da churrascaria Cariri. Então, exemplo de modelo de gestão. Aí na sua loja, com certeza, você tem o ícone, a pessoa que é o modelo de gestão de atendimento ao cliente, de engajamento, ou modelo de gestão da pessoa que vai trabalhar ou vai desenvolver melhor o seu colaborador. Tenho certeza que essa pessoa é simpática, tenho certeza que essa pessoa tem boa comunicação, tem habilidades com pessoas, sabe mediar conflitos, sabe... É desenrolada, eu ia falar, no Ceará a gente fala desenrolada. É proativo, né? Sabe resolver os problemas, toma decisões e quer fazer as coisas acontecer. Então, esse perfil ele precisa existir. E às vezes as pessoas estão esperando que o gestor seja assim. E às vezes a liderança não é. Uma vez eu fui dar um treinamento para uma empresa e disseram assim para mim, professora, quando a senhora for dar o treinamento, eu gostaria que a senhora focasse num líder que nós temos. Perfeitamente, mas por quê? Porque o apelido dele é Mão no Chão. Mão no Chão, eu fiquei assim, por que mão no chão? A senhora vai ver quando a senhora encontrar com ele.
A senhora vai lá na cara, a senhora vai ver que é ele. E aí, realmente, quando ele chegou, ele tinha uma expressão corporal de que tem alguns autores que chamam zumbi corporativo. De um zumbi corporativo. O cara não abre a boca, desanimado, pessimista, meio sorumbático, meio lento nas coisas. Então, nós precisamos, o varejo principalmente, precisa de gente ativa, viva, entusiasmada, que pega as coisas, sabe, vamos fazer, vamos, que não tenha tempo ruim, que seja otimista. Tem muitos líderes que dizem muitos nãos para depois dizer sim, não, para depois no final dizer um sim, porque às vezes a ideia não é a dele, a ideia é do outro. Então, nós precisamos, ótima época para você rever seu modelo de gestão, é agora. E entender que o seu modelo de gestão, ele precisa acontecer também fazendo uma coisa importantíssima. Isso vem da administração, é girar o PDCA. Professor, o que é gerar o PDCA? Trabalhar planejamento, o fazer, o checar e o agir. Então, tem muita gente que é ótima em planejamento, tem muita gente que é ótima em execução, tem muita gente que é ótima em checar, ficar todo o tempo checando o resultado, a meta, ver se o feito tá de acordo com o que foi planejado, e tem gente que é bom em agir. Mas a gente entende nas empresas que quando o resultado não acontece é porque não se girou o PDCA. Se você for para a literatura da administração, eles vão dizer, os livros vão dizer que a falha maior é no fazer. E talvez vocês estejam perguntando por que é PDCA se ali é fazer e ali é D, né? Mas é porque é do inglês, alguns termos vêm do inglês porque a administração a maioria dos livros vem dos Estados Unidos. Então é PDCA porque ali é do, de fazer. Ali é check, ali é act, agir. Planejar, fazer, checar e agir. Então planejar. O que é a gaveta do planejar? Definir metas e método. Tem varejista, existe supermercado que ainda não tem meta e que às vezes não sabe definir também o método. Então, eu tenho a meta e tenho o método. Eu tenho a meta aonde eu quero chegar. Tenho o método, como eu vou chegar. Então, eu preciso definir. Eu quero aumentar o meu ticket médio em 10% às segundas-feiras. Se você chegar para a sua equipe e fizer uma reunião e disser, pessoal, é o seguinte, nós precisamos aumentar o ticket médio em 10% todas as segundas-feiras do mês, e não disseram como, eles não vão conseguir fazer. Porque a sua equipe não sabe como aumentar 10% do seu ticket médio. Eles não sabem porque eles não sabem trabalhar estratégia. Então, você primeiro precisa ensinar o como, para depois eles organicamente, ou intuitivamente, ou automaticamente eles irem aprendendo até um ponto que eles vão começar a entender como faz isso sozinhos. Mas, a princípio, você precisa dizer o como. Então, primeiro planejar, depois o como. Planejar para onde eu vou, como que eu vou chegar. Depois, eu preciso focar na execução, no do. Então, eu preciso educar e treinar. Outro erro clássico em varejo, eu quero que a pessoa chegue num determinado lugar, que ela aumente o faturamento em 20%. Eu vou dizer o como, mas eu não treino ninguém. Eu não ensino, eu não faço uma reunião, eu não motivo as pessoas, eu não engajo as pessoas, eu não faço um manual, nada. E aí as pessoas têm que adivinhar o que você está pensando. Então, educar e treinar é muito importante. Kelly me pergunta, Kelly, quando que eu tenho que treinar os colaboradores? Todos os dias. Sempre. Porque eu encontro varejistas que treinam os colaboradores uma vez no ano. Gente, treinar colaborador uma vez no ano, você não vai ter resultado nenhum. Lembre-se, resultado é mudança no jeito de pensar das pessoas. Como é que eu atuo mudando o jeito de pensar nas pessoas? Elevando o nível de consciência das pessoas. Como é que eu elevo o nível de consciência das pessoas? Através da educação. Então, para eu elevar o nível de consciência das pessoas, eu tenho que educar sempre. Não pode ser uma vez por mês. Não pode ser uma vez no ano. Fazer um treinamento no ano e achar que está sendo suficiente. Né? Educação é todos os dias. Depois, a execução. A execução é a própria operação.
e coletar dados. Então, eu preciso ter um sistema funcionando, eu preciso olhar para o sistema. Tem muito líder de varejo que tem lá um sistema, comprou, sei lá, um sistema de R$1 milhão, ele está subutilizado, ninguém sabe tirar um relatório, não sabe ler o sistema. Então, é muito importante também coletar os dados e analisar os dados. Depois a gente passa por uma fase de checagem. Aí você vai checar se a meta que você definiu está de acordo com os resultados que você teve. E aí entra uma fase muito importante da liderança. Como é que eu vou, isso é uma outra aula que eu vou ministrar aqui, mas como é que eu faço para aumentar o faturamento de uma loja? Acompanhar o resultado todos os dias, no mínimo 4 vezes por dia. De manhã, meio do dia, final da tarde, começo da noite. Sempre, 4 vezes no dia. Se você não checar o resultado 4 vezes ao dia, você não consegue elevar o faturamento. Por quê? Porque você vai entrar na zona de relaxamento. Você relaxa, às vezes já bateu a meta, às vezes já vendeu muito, entra na zona de relaxamento, você não consegue mais bater a meta. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é: faça o seu faturamento, faça a sua meta até o 15º dia do mês de trabalho, porque depois é só, você criou gordura, né? O varejista sabe o que é uma gordura, você criou um lastro para trabalhar, depois você não vai ter tanto trabalho. Final do mês, o povo já está sem dinheiro, você fica penando. Eu vejo, às vezes, o pessoal no dia 30 não pode fazer uma reunião no último dia do mês, porque está faltando muito dinheiro para bater a meta. Mas por quê? Porque não se trabalhou a meta desde o dia 1º. Aliás, falando nisso, lembrando aqui agora, às vezes a meta não está nem pronta no dia 1º. Às vezes o mês começa e a meta nem está pronta. A meta só vai ser colocada para a equipe no dia 5, dia 6, já perdeu 6 dias. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por último, a ação. Então, eu vou agir, corrigir onde está certo, onde está errado, fazer outras ações, ação promocional, faço uma reunião relâmpago, faço uma reunião de abertura, uma reunião de fechamento, faço uma promoção ali rápida. Então, tudo isso a gente tem que fazer. Faço um placar, faço uma gestão à vista, mostro para as pessoas o resultado. Então, isso tudo isso está dentro do escopo da liderança, isso está dentro de girar o PDCA. Dentro do escopo da liderança também, nós temos a questão da cultura, e eu queria que vocês assistissem esse vídeo maravilhoso. मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, घर घर खेलती थी, अब घर संभालती है, ऑफिस संभालती है। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। सॉरी कि जब तुम घर घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है, पर कहता भी कैसे है। और मेरी ग्रीन शर्ट धो देना। मैंने भी तो कभी तुम्हारी मम्मी की हेल्प नहीं की, और तुमने जो देखा वही सीखा। तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा, घर घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा, और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी। उसके डैड की तरफ से सॉरी, तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी, और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया। पर अभी भी देर नहीं हुई। इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि घर के काम में मम्मी की हेल्प करूं। किचन का किंग ना बन पाऊं तो कम से कम लॉन्ड्री में तो हाथ बटाऊं। इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। तुम्हारा पापा।
Então, essa é uma propaganda que a Ariel fez, a indústria, né? Que muitos varejistas compram da Ariel, fez na Índia para vender sabão em pó, mas o foco foi mudança de cultura. Ressignificar o comportamento dos homens para que eles ajudem as mulheres nos serviços domésticos. Essa é a mensagem do filme. E tem uma frase, né, no filme, no vídeo, que eu acho muito interessante. Ele tem uma hora que ele fala assim: para mudar é preciso um esforço consciente, a mudança precisa de um esforço consciente. Por que ele fala isso? Porque para a gente conseguir esse nível de liderança inspiradora, dessa cultura de resultados, como é que eu faço para girar esse PDCA todo dia, Kelly? Como é que eu faço para ter um encantamento? Como é que eu faço? Eu preciso, no começo, você precisa fazer um esforço consciente. Não é fácil, eu sempre falo dos 5 Ds. Vai doer, vai ter gente que não